Olá pessoal, Deus abençoe você e sua família. O estudo dessa semana é a lição 4 da nossa apostila, que tem como título Um cego que guia outro cego. Este estudo está nas páginas 16 a 18 da tua apostila e está baseado no texto bíblico em Lucas, capítulo 6, dos versos 39 e 40. Pois bem, e pode um cego guiar outro cego? Óbvio que não, né? Mas vejamos de que cegueira Jesus trata nesse texto. Vamos abrir a Bíblia? Lucas, capítulo 6, versos 39 a 40. Grave aí para você depois ler. Vamos juntos, diz assim: Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Amém? Essa era uma parábola. Depois ela continua, segue até o verso 42, tá? Lucas fala em forma de parábola. Porém, um pouquinho antes, no livro de Mateus, Jesus também nos ensina sobre o cego que guia outro cego. Está no capítulo 15 do livro de Mateus, no verso 14, diz assim: Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Essa é a segunda vez que Jesus fala sobre um cego guiar outro cego e que ambos cairão no barranco. O contexto aqui, no capítulo 15 de Mateus, é um pouco diferente, porque Jesus está conversando com os fariseus, com mestres religiosos da época, que são muito agarrados em tradições, muito agarrados com cultura, muito agarrados com religiosidade. Tanto que Jesus os alerta. Ele fala, por exemplo, no verso 6 do capítulo 15: Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Olha só, ele alerta que a tradição, a cultura, a religiosidade deles é tão grande que passa a ser maior do que as coisas do reino de Deus, as coisas que inclusive Jesus veio a ensinar. Amém? Ele fala também, por exemplo, no verso 3, com o cuidado que eles deveriam ter, que nós devemos ter com as tradições. Diz assim: Ele, Jesus, porém lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E no verso 8, ele diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então Jesus alerta que essa tradição, essa cultura, essa religiosidade estava distante do ensino sobre o reino de Deus de Jesus. Tão distante que ele dizia que aquelas pessoas o amavam com os olhos, que aquelas pessoas o honravam com os olhos, porém não com o coração. Com o coração, elas, inclusive, como diz Jesus, estavam distantes dele, porque estavam presas a preceitos, a ensinos de homens, e não aos ensinos verdadeiros, legítimos de Jesus, os exemplos
as parábolas do Evangelho de Jesus. Amém? Você então guarde aí, para meditar. Esses textos estão no capítulo 6 de Lucas e no capítulo 15 do livro de Mateus, onde você pode começar a ler do verso 1 até o verso 20. Amém? Veja então, criança, que a cegueira a que Jesus se refere, ela não é uma cegueira física. Pelo contrário, ela é espiritual, ela vem do coração. Jesus ainda reforça que aquelas pessoas estavam se distanciando de Jesus. Quanto mais elas estavam presas a tradições, a culturas, a religião, menos próximas, mais distantes, portanto, elas estavam do ensino verdadeiro e legítimo de Jesus. Agora veja, todos os dias nós recebemos conselhos, recebemos algum tipo de ensino, recebemos algum tipo de instrução, de orientação. Todo dia, seja o adulto no trabalho, ou a criança na escola, ou pelos lugares que frequentamos, ou os jovens em seus estágios profissionais, enfim, nos lugares onde vamos, nós podemos receber ensinos, palavras, instruções, orientações, conselhos. E muitos desses conselhos podem até ser maus conselhos, podem estar errados aos olhos de Deus. E é isso que Jesus vem nos alertar, que esses conselhos errados aos olhos de Deus, eles são como pessoas cegas guiando outros cegos, né? Pode um cego guiar outro cego? Pode uma pessoa que não enxerga com os olhos espirituais e apenas os olhos físicos, pode essa pessoa orientar, guiar verdadeiramente um ensino valioso outra pessoa? Não, né? Quanto mais um cristão. Então, nós devemos estar, como Jesus nos alerta, nós devemos estar em estado alerta sobre esses conselhos, essas instruções, essas orientações, essas instruções. Mas como reconhecer quando os conselhos confrontam com o ensino do Evangelho de Jesus Cristo? Olha, por serem cegos espirituais, às vezes esses conselhos são cheios de armadilhas. Às vezes essas filosofias, essas teorias que nos são, às vezes, no dia a dia, nos ensinadas, elas são diferentes do ensino de Deus. Podem ser até falsos profetas, se aventurando a falar até mesmo das coisas do reino de Deus, das coisas espirituais, falando das coisas do alto para nós. Mas eu insisto, de novo, a essa pergunta: como você e eu podemos reconhecer esses falsos ensinos? Esses ensinos que não vêm de Deus, são diferentes do ensino legítimo de Jesus. E a resposta é conhecendo a palavra viva de Deus, que é a Bíblia. Conhecendo os ensinos de Jesus, o Evangelho de Jesus. Porque apenas Jesus Cristo, como vocês e eu sabemos, apenas Ele é o caminho, não existe outro caminho. Então, se a orientação, o ensino, as palavras que vêm de fora ou que vêm de perto, próximas às vezes a nós, por pessoas do convívio, na escola ou mesmo no trabalho, se esse ensino
não vem de Deus, não vem de Jesus Cristo, está fora então da verdadeira palavra de salvação. Jesus é o único guia que pode salvar o cego, o único guia que pode salvar o cristão, o único guia que pode nos fazer cristãos avançarmos. Amém? Todo aquele que precisa de ensino precisa de Jesus. A única mensagem, portanto, que leva o ser humano à salvação é o Evangelho. Então, tudo aquilo que for diferente do Evangelho, que estiver confrontando, combatendo o Evangelho, diferente do ensino de Jesus, esse é um ensino de pessoas cegas, pessoas que espiritualmente não conseguem enxergar, ainda não conseguiram se aproximar do ensino legítimo de Jesus. Amém? Um cego não pode guiar outro cego. Esse é o alerta que Jesus tem para nós. E diante desse alerta que Jesus nos faz, você já pensou em defender ou em situações que você teve que levantar-se, você teve que falar das coisas de Jesus, você teve que defender a sua fé frente a alguma afirmação falsa ou afirmação que confronta os ensinos legítimos de Jesus? Por isso, criança, é que nós, os cristãos, sempre precisamos avançar no conhecimento da palavra. É por isso que a Bíblia é um livro vivo, porque ela tem ensinos infinitos para nós. E toda vez que lemos um ensino de Jesus, toda vez que lemos o Evangelho, toda vez que lemos as cartas, toda vez que lemos a mensagem de Deus para nós, nós estamos avançando. Isso aliado à oração, que é a nossa conversa, no particular com o Senhor Deus, nos faz avançar no conhecimento da palavra e nos faz estarmos preparados para identificar aquele ensino que não é bom, aquele ensino que não é correto, aquele ensino que está distante do ensino verdadeiro, do ensino vivo de Jesus para nós. O apóstolo Paulo, inclusive, ele nos alerta sobre essas coisas. Muitas vezes, eu queria abrir apenas um texto aqui, que está em 1 Tessalonicenses. Mas você veja que nas cartas, por exemplo, em Timóteo, ele ensina Timóteo todo o tempo acerca dos falsos ensinos, Tito também acerca do falso ensino, os falsos profetas, enfim. Todo o tempo Paulo nos alerta sobre essas coisas. Não apenas Paulo, mas desde Jesus isso vem sendo ensinado para nós. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então, ele nos alerta para não desprezarmos os ensinos, respeitarmos os ensinos, respeitarmos todos aqueles que estão próximos de nós, respeitarmos na escola, respeitarmos no trabalho, não desprezarmos nenhum, não ignorarmos nenhum ensino. Porém, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, não desprezeis as profecias, porém, julgai todas as coisas, retende o que é bom, e abstende-vos, ou seja, se afastem de toda forma de mal. Amém? Criança, nós temos já há algumas semanas persistido com o ensino do primeiro livro de Salmos, certo? Eu gostaria que, além da lição para sábado que você faça, né, as páginas 17 e 18 da nossa lição da apostila, mas também que você não deixe de ler o capítulo 1, todos os versos, do 1 ao 6 do livro de Salmos. Eu vou ler com vocês. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 1 tem, portanto, tudo a ver com o ensino do cego que guia outro cego. O convite que Jesus nos faz é esse, que estejamos preparados para todos os ensinos, todas as oportunidades, todas as experiências que teremos de aprender, de captar e reter informações, de receber instrução, porém, que pelo ensino da palavra, pelo ensino de Jesus, fiquemos com aquilo que é bom e nos afastemos daquilo que não é correto e está diferente de Jesus, diferente do ensino do Mestre, do ensino sobre as coisas do reino de Deus. Amém? Criança, tenha uma excelente semana. Medite mesmo aí nos versos que comentamos, Lucas, capítulo 6, versos 39 a 40, Mateus, capítulo 15, dos versos 1 ao 20, e o livro de Salmos, no seu capítulo 1, versos 1 a 6, medite. E no sábado, que possamos ter um momento excelente, às 15 horas, na nossa aula online, e no próximo domingo, às 10 horas na igreja, na nossa classinha, vamos continuar avançando nesse ensino. Amém? Deus abençoe sua semana. Nos encontramos no sábado e no domingo.